Um levantamento realizado nas 27 capitais do país fez uma avaliação da acessibilidade nas vias públicas dessas cidades. E olha só, Belém ficou em último lugar quando se trata desse direito básico, que é o de ir e vir usando as calçadas. A repórter Natália Kawaj traz mais informações sobre esse estudo ao vivo para a gente. Natália. Oi, João. Bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa. Notícia ruim, né? Mas que eu tenho certeza que não surpreende muita gente que está assistindo a gente no JL1, porque quem circula pela cidade sabe como é difícil a gente poder se deslocar. Eu estou especificamente aqui no centro da cidade, no bairro de Nazaré. Aqui atrás de mim está um exemplo até que seria de uma calçada padronizada. Tem piso tátil, né, para acessibilidade, tem arborização, é de uma largura considerada boa, né, que dá para mais de uma pessoa transitar por aqui tranquilamente, não é desnivelada, mas em muitos pontos da cidade a gente sabe que a situação não é essa. E não é só uma experiência minha ou de quem está em casa, não. Agora ela foi realmente constatada, essa dificuldade de circulação na cidade, por um relatório da campanha Calçadas do Brasil 2019, que foi realizada por uma organização chamada Mobilize Brasil, entre os meses de abril e julho, em 27 capitais brasileiras. Então, avaliadores foram até essas cidades e avaliaram diferentes itens, foram 13 no total. Alguns deles estão relacionados à regularidade do piso, que foi o que eu falei, o nível, né? Se está tudo no mesmo nível ou se está desnivelado, a largura da calçada, barreiras e obstáculos, rampas de acessibilidade e até outros itens também de segurança, viu, João? Como faixa de pedestre, semáforo de pedestre, arborização, paisagismo, poluição, todos aqueles itens que compõem, né, um cenário urbano que garanta a mobilidade, que garanta também o bem-estar dessas pessoas que estão circulando pelas cidades. E aí esses avaliadores, eles deram critérios, ou melhor, notas de 0 a 10 para cada um desses itens e se chegou a uma média. Tem uma média nacional que é de 4, ou melhor, existe uma média nacional no Brasil e Belém ficou abaixo dessa média. Belém teve nota, João, de 4,52 e de acordo com esse levantamento, o mínimo deveria ser de pelo menos 8. Belém está, então, no último lugar. E olha só, não só Belém, mas todas as outras que foram avaliadas, por exemplo, quem está em primeiro lugar, por exemplo, é São Paulo, né? A capital paulista teve uma nota de 6,93. Ficou bem abaixo também dessa média, o que significa que todas as cidades, capitais brasileiras também têm péssimas condições. Isso acaba, claro, piorando, né? E tornando essa experiência de andar e caminhar nas ruas algo negativo. A gente está aqui, não por acaso, porque fica bem na frente da Secretaria Municipal de Urbanismo e logo mais a gente vai estar com um representante para a gente falar um pouquinho mais sobre os resultados trazidos por esse relatório que infelizmente deixam Belém numa situação muito ruim. João? Obrigado, Natália. Precisamos avançar em todo o Brasil e aqui em Belém, particularmente, a gente sabe que é muito difícil seguir, né? E agora a gente volta a falar ao vivo com a repórter Natália Kawaj. Hoje a gente está discutindo aqui, tratando a situação das calçadas na capital com um levantamento que confirmou, né, Natália, o que a gente vê todos os dias. Exatamente, João. Nesse levantamento que foi feito, né, pela campanha Calçadas do Brasil 2019, foram atribuídas notas de 0 a 10 para 27 capitais, em que foram avaliados alguns itens que incluem desde aspectos para a circulação dos pedestres, como também de acessibilidade. Daí, a média nacional ficou em 5,7. Belém acabou ficando na última posição com uma nota de 4,5. E claro, né, quem caminha pela cidade, pelo centro e principalmente pelas áreas periféricas sabe quanto é difícil a gente ter calçadas padronizadas. Para a gente repercutir um pouco, né, os resultados que foram encontrados nesse levantamento, eu estou aqui ao meu lado com o diretor do setor do Código de Postura do município aqui da Secretaria Municipal de Urbanismo. Estamos bem na frente aqui da sede da CEURB, que é o seu Jacinto Campina. O senhor comentava comigo anteriormente, né, sobre esses resultados. Isso é um problema que ele realmente é visível e ele está em todo o Brasil. Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, o Brasil inteiro passa por essa situação não muito satisfatória. Mas você precisa entender que o poder público, no nosso caso, da Prefeitura de Belém, mesmo com todas as dificuldades, nós estamos todos os dias tentando regularizar o máximo possível de calçadas e promover a acessibilidade da melhor maneira possível.
É muito difícil, porque é uma briga da prefeitura, do poder público, querendo fazer o melhor possível e fazer certo, contra a população fazendo a seu bel prazer. O que nós precisamos, na realidade, e nós sempre tentamos fazer isso, é que a população entenda que a calçada é de todos e que a acessibilidade é fator primordial. Agora, seu Jacinto, só para o pessoal de casa então entender, o que cabe ao poder público municipal no que diz respeito à calçada? O poder público, ele é responsável por construir essas calçadas? Quando se faz a parte de preparação da via, a calçada tem que estar dentro do padrão adequado. Calçada de altura, na sua inclinação, 100 degraus, etc. A população sempre recebe a calçada adequada. Aí depois começam aquelas situações em que o morador quer botar uma lajota, depois ele quer botar uma floreira, depois ele quer botar uma escada, depois ele quer botar uma garagem e assim vai. Isso tudo é absolutamente errado, isso tudo é absolutamente proibido. E nós temos que proibir, nós temos que correr atrás, nós temos que notificar. Na maioria das vezes, há um consenso e o morador, às vezes até envergonhado, conserta a calçada, ou pelo menos bota no padrão. A maioria não faz, a maioria precisa de força para retirar. Jacinto, o João tem comentário lá de telespectador que está assistindo a gente, João? Pois é, Natália, temos sim, a gente sabe que muitas vezes colocam até lajotas, né, nas calçadas aí, fica liso, muito perigoso para todo mundo. Vamos ver o comentário aqui, olha só, Fernando Hoff, as calçadas como da Praça Dom Pedro, feitas com pedras, são um absurdo. Aí, Natália, a declaração dele, também o Rafael. Venho na Avenida José Bonifácio, além do asfalto esburacado, não existe calçada boa e as que tem por lá são totalmente erradas, uma mais alta que a outra. Rafael, infelizmente isso acontece em outros pontos. E olha só aqui o que o Sandro diz. Belém já gastou tanto com mobilidade urbana e até hoje nunca teve nenhum resultado relevante. É porque tudo é sempre feito com o interesse de superfaturar e não de resolver. Tá aí os questionamentos, Natália, repassados a você para ouvir do poder público. Inclusive, João, a gente circulou em alguns pontos aqui de Belém, mostrando essa dificuldade de locomoção, né? Vamos ver na reportagem. Dona Carmen usa muleta porque tem mobilidade reduzida. Isso ocorreu há 9 anos, quando sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral que deixou sequelas. Só que isso não a impede de sair de casa toda semana para vir ao centro de Belém. Infelizmente, por aqui, os obstáculos são muitos. Tem que desviar dos buracos nas calçadas, já bastante danificadas. Com o nível de uma delas muito alto para a aposentada, tem que contornar para conseguir subir. Em outro ponto, não tem rampa de acessibilidade de um lado da Avenida Portugal. Do outro, a rampa está coberta com água de esgoto. Olha que esse foi um trecho de cerca de 30 metros, pequeno, mas que para Dona Carmen pareceu uma maratona. Imagina, para uma pessoa normal, é dificultoso andar nas calçadas? Você imagina para uma pessoa como eu que usa muleta, né? Eu já tive problema da muleta ficar engatada aqui no paralelepípedo, aqui da rua João Freire. Por quê? Porque nem sempre te anda pela beira da calçada. Tem vezes que você vê uma loja, você quer atravessar, você tem que passar pelo paralelepípedo. A indignação da Dona Carmen com as calçadas e com a falta de estrutura urbana para se deslocar na cidade não é referente apenas a uma experiência negativa dela ou de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Na verdade, essa dificuldade para se caminhar na capital paraense foi constatada por uma pesquisa realizada em 27 capitais brasileiras este ano. Segundo o levantamento, em termos de acessibilidade e também de condições para se deslocar no espaço urbano, Belém foi apontada como a pior de todas. O resultado está no relatório Campanha Calçadas do Brasil 2019, realizado pela organização Mobilize Brasil entre os meses de junho e julho deste ano. E foram atribuídas notas de 0 a 10 para 13 itens considerados fundamentais para a circulação de pedestres e de cadeirantes nas cidades, como, por exemplo, a regularidade do piso, a largura da calçada, existência de barreiras e de obstáculos, condições de rampas de acessibilidade e até faixas e semáforos para pedestres. A média nacional ficou em 5,71. Nota considerada baixa, já que o mínimo aceitável, segundo o estudo, é 8. Belém teve nota 4,52.
Por aqui foram avaliados 37 pontos, incluindo avenidas de tráfego intenso e perímetros no entorno de escolas, delegacias e unidades de saúde. A questão das nossas calçadas realmente está em péssimo estado. No centro de Belém, que é algo mais fiscalizado pelo poder público, e como a pesquisa mesmo fala que ela foi analisada em torno de espaços públicos, a análise que é muito ruim. Agora imaginem em locais distantes do centro, em periferias como Belém tem muitas. Grande parte de Belém é feita de periferias. Pois é, em uma cidade que a gente encontra poste no meio da calçada e até uma casa bloqueando o meio do caminho, dizer o quê? É difícil para quem anda normal, imagine para quem tem uma dificuldade, né? Eu fico muito triste, sabe? De saber, entendeu? Que o poder público nem se incomoda, isso não é de hoje, não. E reforçando, o que foi dito pelo representante aqui da CEURB, cabe ao poder público, entregar essas calçadas padronizadas e aos donos dos imóveis, em frente a essas calçadas, fazer a manutenção desse espaço. Olha, eu estou aqui e volto a conversar, com o seu Jacinto Campina, que é diretor do setor do Código de Postura aqui da CEURB, exatamente porque ele estava me dizendo, viu, João, que normalmente existem 15 denúncias em média relacionadas a calçadas irregulares aqui na cidade. Que tipo de situação chega até hoje? Todas as situações as mais inusitadas possíveis. Nós estamos atentos, trabalhamos todos os dias, uma equipe todos os dias na rua. Calçada desnivelada? Calçada desnivelada, garagem, escada, defensas, flores, tambores, tudo que você imaginar de mais absurdo tem em todos os pontos da cidade. O que a pessoa pode fazer, Já que a gente teve muito comentário, o pessoal de casa reclamando. O pessoal de casa tem que denunciar. O 3039-3707, ele existe na prefeitura há muitos anos já para esse tipo de trabalho. Nós agradecemos a todos os que denunciarem. Ele receberá um protocolo, a denúncia pode ser anônima e deve ser anônima, é melhor para nós inclusive, e aí nós vamos até o endereço que foi denunciado. Isso não custa nada para ninguém, é um trabalho da prefeitura, a despesa é da prefeitura, mas nós temos o enorme prazer de receber a denúncia, que é a maneira de eu saber aonde tem os erros pela cidade. São enormes, são muitos. São garagens, são escadas, são degraus na calçada, enfim, tudo que você imaginar de absurdo tem nas calçadas de Belém. Agora, seu Jacinto, dá certo realmente fazer essa denúncia? Em quanto tempo esses fiscais vão lá? Vai resolver? Vai desobstruir? Depende muito do volume que eu recebo. Porque eu recebo uma denúncia de Belém, mas recebo uma denúncia do Cotijuba, recebo uma denúncia do Mosqueiro, do Outeiro, de Quaraci, e eu tenho que dar atenção a todas elas. Todos merecem a mesma atenção. E aí nós vamos nos desdobrar para atender. Em fazendo isso, recebe o prazo de 48 horas para se apresentar aqui, depois 10 dias para uma defesa ou regularização. Se ele apresentar a defesa, ela vai ser analisada novamente. Se ele não apresentar a defesa, ele é obrigado a regularizar. Se assim não acontecer, aí nós vamos lá e vamos quebrar coercitivamente. Tá certo. Eu agradeço a sua participação, seu Jacinto, e reforçando então o pessoal de casa, o número para fazer denúncia de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 2 horas da tarde, João, é o 3039-3707, tem que vir até a CEURB para poder registrar essa denúncia, ou melhor, não é até só pelo telefone, ou na verdade só pelo telefone, não precisa ir pessoalmente até aqui, João. Obrigado, Natália, pelas informações.